Bom dia, glória a Deus. Manhã de quinta-feira, queridos, e nós estamos aqui para mais um devocional. Estamos ao vivo às 7 horas da manhã. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Juninho e eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Nós estamos na nossa série Promessas, queridos. Durante toda essa semana nós estamos falando desse tema. E o capítulo de hoje, o tema do capítulo de hoje está extraordinário. Você já está vendo aí. As promessas têm propósito. Você sabia que para cada promessa que o Senhor tem para as nossas vidas, não é simplesmente algo para nos agradar ou para nos beneficiar somente, mas todas as promessas que Deus tem para nossas vidas, ela tem um propósito maior, que vai além de nós mesmos, que vai além das nossas necessidades. Então é sobre isso que nós vamos falar. Fique comigo nos próximos minutos, que eu tenho certeza que a palavra vai edificar a sua vida nessa manhã e com certeza ela vai gerar muitos e muitos frutos. Quem crê nisso? Cada um que está chegando aí, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida. Bom dia a cada um. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu convido você a clicar nesse aviãozinho aí e compartilhar essa live com as outras pessoas para que ela possa chegar em mais e mais vidas. Você que está me assistindo pelo canal no YouTube e ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aí, ative o sininho das notificações para que você possa ficar por dentro de todas as novidades. Eu quero ler um texto da palavra de Deus com você, que está em Romanos, capítulo de número 8, o verso de número 28. É um texto muito conhecido, é um texto em que nós nos apegamos nos momentos difíceis e compreendendo que Deus ele tem um propósito para todas as coisas. O texto diz assim, Romanos 8, verso de número 28, é isso que diz a palavra de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas, nessa manhã receba essa palavra, todas as coisas, tudo o que acontece nas nossas vidas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Toda promessa, queridos, está ligado a um propósito maior do que nós mesmos. Vai além. Não tem somente a ver com a nossa vida, mas tem a ver com algo que vai muito além. Ele não promete apenas para nos agradar. Deus não faz promessa somente para mimar os seus filhos, mas para cumprir um plano que é eterno. Vai muito além. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, ele revela que Deus orquestra todas as circunstâncias, todas as coisas, boas ou ruins, com o objetivo manifestar o seu propósito através de nós. No original, o termo cooperam, ele significa trabalhar junto com. Cooperam significa trabalhar junto com, ou seja, todas as coisas trabalham em parceria com Deus. Todas as circunstâncias que acontecem na nossa vida, eles estão aliançados com Deus para que de alguma forma cumpra um propósito sobre as nossas vidas. Quando Deus nos faz uma promessa, não é um fim em si mesmo. Guarda isso no seu coração. Isso traz maturidade espiritual para cada um de nós. Mas um meio pelo qual ele transforma e revela a sua glória através do cumprimento dessa promessa. Então, através desse texto aqui, queridos, que nós lemos aqui no início de Romanos 8, 28, onde diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Nós vamos tirar 3 pontos aqui de aprendizagem para as nossas vidas. A primeira coisa é, o propósito vem antes da promessa. O propósito sempre vai ser o pelo qual Deus faz todas as coisas. Deus não faz nada sem um propósito. Não existe obra do acaso, não existe coincidência, não existe sorte. Tudo que Deus faz é por um propósito. E nessa manhã, nós estamos aprendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, a primeira coisa é isso, queridos. Aprenda isso nessa manhã e guarde isso no seu coração. O propósito vem antes da promessa. Sempre quando Deus tem um propósito a se cumprir na nossa vida,
ele vai se concretizar através de promessas que Deus fez na nossa vida. Antes mesmo de Deus prometer algo, ele já tem um propósito definido. A promessa é o caminho pelo qual o propósito se manifesta. Nós vamos ver exemplo de Abraão, que mesmo antes de receber a promessa de um filho, Deus já havia declarado que, através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Antes mesmo do Senhor prometer um filho a Abraão, ele já disse a Abraão: olha, Abraão, através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, queridos, tudo isso que Deus prometeu a Abraão, tudo isso que Deus concretizou na vida de Abraão, tem um propósito que vai além. Isaías 46, verso de número 10, vai dizer: o meu conselho permanecerá de pé. E olha o que o Senhor diz: e farei toda a minha vontade. O Senhor está falando para cada um de nós: o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade. Deus, cada vez mais, ele quer que a vontade dele se cumpra através das nossas vidas. Efésios capítulo 1, verso de número 11 diz: em Cristo fomos também feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então aqui, a carta aos Efésios está dizendo: em Cristo nós fomos feitos herança, predestinado conforme o seu propósito. Você está compreendendo isso nessa manhã? Quem está comigo aqui nessa manhã? A respeito de que tudo que Deus faz tem um propósito. Ele faz a sua vontade. Então, quando você entende o propósito, você deixa de viver apenas pela promessa e passa a viver também pelo propósito, que é aquele que sustenta a promessa. Quando você compreende que o cumprimento das promessas na sua vida é também um cumprimento de um propósito que vai além de você, você percebe, queridos, que esperar com paciência no Senhor vai valer muito mais a pena, porque você entende que não é a respeito somente de você, mas também de tudo aquilo que te cerca. Vai além, vai para as gerações, vai para as outras famílias, assim como foi Abraão. Quando Deus prometeu um filho a Abraão, ele não estava querendo abençoar somente a família de Abraão, mas estava dizendo: ei, através da sua família, as outras famílias serão abençoadas. Amém? Segundo ponto, o cumprimento da promessa revela o caráter de Deus. Ah, queridos, não tem, promessas que não venham a revelar o quanto Deus é bom, o quanto Deus é justo, o quanto Deus é generoso, o quanto Deus é misericordioso. O foco das promessas divinas não é nos engrandecer, mas revelar quem Deus é. Quando a promessa se cumpre, ela não vem para te exaltar, não vem para te colocar em evidência, não vem para te colocar em um pedestal, mas quando a promessa se cumpre, ela revela o poder do Deus no qual você crê, o poder do Deus daquele que proporcionou, daquele que realizou o milagre e a promessa sobre a sua vida. A misericórdia, a bondade, a lealdade, a justiça desse Deus. Cada vez que ele cumpre uma promessa, ele manifesta um aspecto do seu caráter, seja fidelidade, seja justiça, seja amor, seja misericórdia. Cada cumprimento de promessa, Deus está revelando o seu caráter sobre as nossas vidas. 2 Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 20, diz: pois, quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim. Por isso, por meio dele, o amém, e pronunciado por nós, para a glória de Deus. Salmo 145, verso de número 13, diz: o Senhor é fiel em todas as suas promessas e bondoso em tudo o que faz. Amém? O pessoal está chegando aí. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Bom dia, dona Edith, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nós estamos falando hoje que todas as promessas têm um propósito. Todas as promessas têm um propósito. O cumprimento da promessa não é sobre nós sermos exaltados, mas sobre Deus ser glorificado em nós. Esse é um dos propósitos do cumprimento da promessa.
a glorificação de um Deus que é fiel, que é justo, que é amoroso, que é misericordioso, um Deus que permanece com o seu poder assentado sobre o trono, governando as nossas vidas. Quando nós compreendemos isso, nós descansamos, porque nós entendemos, querido, que de alguma forma o Senhor também tem o desejo de que essa promessa se cumpra o mais rápido possível nas nossas vidas, porque isso também revela quem Ele é. Então, por isso, queridos, nós precisamos permanecer firmes, convictos naquilo que o Senhor prometeu, porque não tem a ver somente conosco, mas também tem a ver com Ele, porque a promessa revela quem Ele é. Terceiro ponto, o propósito das promessas é formar Cristo em nós. Aí nós encerramos com isso, queridos. A primeira coisa que nós vimos é que o propósito vem antes da promessa. Nós olhamos através da vida de Abraão, que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Esse é o propósito. E depois veio a promessa que ele seria pai de multidões, que o Senhor daria a ele e a Sara um filho. Então, a promessa do filho veio depois do propósito no qual Deus designou que através dele todas as famílias seriam abençoadas. O segundo ponto nós vimos, o cumprimento da promessa revela o caráter de Deus. E o terceiro, o propósito das promessas é formar Cristo em nós. Quando nós chegamos no topo da montanha, que é a realização das promessas, e nós começamos a olhar para a trajetória no qual nós tivemos que passar para chegar até esse topo, nós percebemos, queridos, que estar no topo foi apenas uma das conquistas, porque várias etapas trouxe para cada um de nós um amadurecimento, um fortalecimento, um caráter novo, e nós começamos a perceber que o trajeto faz parte da promessa. Que tão importante quanto chegar no topo foi a trajetória que nós tivemos que passar para chegar até aquele lugar da promessa. Quando nós estivermos diante do cumprimento da promessa de Deus sobre as nossas vidas, nós vamos perceber, queridos, que tão importante quanto o cumprimento dessa promessa foi ter passado pelos desafios, foi ter passado pelas dificuldades, porque todas elas veio com algum propósito sobre as nossas vidas, de nos amadurecer, de nos fortalecer, de nos tornar pessoas mais preparadas para tudo aquilo que vier sobre as nossas vidas. Foi o texto que nós lemos de Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Muitas vezes Deus, de uma forma aparente ou intencional, ele vai prorrogar o prazo de cumprimento da promessa, não porque se esqueceu de nós, não porque ele quer castigar, mas porque ele está nos moldando, mas porque ele está nos formando. Ele não quer apenas entregar algo, mas ele quer que nós nos tornemos alguém. Deus não quer simplesmente entregar algo, mas ele quer nos tornar alguém. Você compreende isso? Que além da promessa, existe também um tratar de Deus com cada um de nós. Queridos, existem tantas pessoas que de alguma forma tentou abreviar, pegar atalhos para de alguma forma forçada chegar em algum lugar aonde ele acreditava ser a promessa de Deus. E ao invés desse lugar bom, desse lugar realmente um lugar de, de bênçãos, ao invés de ter sido bênção na vida dessa pessoa, esse lugar se tornou em maldição. Por quê? Porque o lugar era ruim? Não. Porque as coisas eram ruins? Não. Simplesmente por estar no lugar errado, na hora errada. Sem um amadurecimento. Então, muitas pessoas aqui podem dizer de algum fato na sua vida em que se você tivesse mais maturidade, você aproveitaria mais. Você não desperdiçaria algumas circunstâncias, algumas coisas na sua vida, simplesmente porque lhe faltou preparo, simplesmente porque te faltou amadurecimento. Quantas coisas, queridos, nós olhamos para trás e falamos assim, como eu me arrependo de algumas atitudes, como eu me arrependo de ter tomado algumas decisões, simplesmente, queridos, porque nos faltou discernimento, amadurecimento, nos faltou sabedoria, e isso, queridos, é o tempo que vai nos ensinar. Você não aprende numa sala de aula, você não aprende
em uma faculdade, você não aprende através de um livro. Não, amadurecimento, queridos, é o tempo. São as circunstâncias que a cada dia mais vêm para nos moldar, nos forjar. E quando a promessa se realiza, quando a promessa se concretiza, queridos, é o Senhor dizendo: você está pronto. Queridos, melhor do que contemplar a promessa e concretizando é ouvir da boca do Senhor que você está pronto. Porque a promessa, queridos, a promessa, ela pode de alguma forma ser algo momentâneo e passageiro, mas aquilo que Deus forjou em nós, nada e ninguém pode nos tirar. Nada e nem ninguém pode nos tirar. Gálatas, capítulo de número 4, verso de número 19, diz: meus filhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Tiago 1, verso 4 diz: e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que sejais maduros e íntegros, sem vos faltar coisa alguma. A perseverança tem ação completa, deve ter ação completa, a fim de que sejais maduros e íntegros, sem vos faltar coisa alguma. A palavra vai dizer de um mistério que estava oculto, mas que foi revelado a cada um de nós. E que mistério é esse? A palavra vai dizer: Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em cada um de nós, a esperança da glória. A promessa de Deus são ferramentas de transformação, seja em você, ou seja em todas as coisas ao seu redor. Cada espera, cada processo, cada aparente atraso é uma oportunidade para que Cristo seja formado em cada um de nós. Queridos, para encerrar, as promessas de Deus não são aleatórias. Todas elas, cada uma delas, tem um propósito eterno, tem um propósito pelo qual ele foi colocado sobre as nossas vidas. Que no nome de Jesus, queridos, hoje possa ser o dia em que você tenha essa compreensão de todo o mover espiritual que está ao seu redor, de compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, independente da circunstância. Confie, espere e descanse. Eu quero orar sobre a sua vida nesse momento e que no nome de Jesus você possa sair dessa live, desse vídeo, fortalecido pelo Senhor. Pai, nessa manhã nós te agradecemos, nós te louvamos, exaltamos o teu santo nome por essa palavra que eu tenho certeza que irá cada vez mais gerar frutos sobre as nossas vidas. Tenho certeza que cada um foi edificado através da tua palavra. Que nós possamos cada dia mais permanecer, perseverar e que a cada dia mais nós possamos compreender que atrás de cada promessa existe um propósito que vai além de nós mesmos, que vai além da satisfação pessoal de cada um de nós. Nessa manhã nós entregamos a Ti, Senhor, toda a nossa confiança e dizemos a Ti, Senhor, que nós descansamos, nós confiamos em Ti, em nome de Jesus. Eu oro por cada vida que está aqui nesse momento me assistindo e eu declaro a Tua bênção, a Tua graça, o Teu amor sobre a vida de cada um deles, sobre cada família aqui representada. Nós consagramos a Ti a nossa quinta-feira e Te pedimos, Espírito Santo de Deus, esteja conosco, nos guardando, nos protegendo, nos livrando, abrindo os caminhos diante de nós, abrindo os nossos olhos para as oportunidades, nos dando discernimento daquilo que é ou não é da Tua vontade. Nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amanhã, 7 horas da manhã, pontualmente, nós estaremos aqui para o último capítulo da nossa série Promessa. Eu tenho certeza, queridos, que será um fechamento com chave de ouro. E hoje nós temos GC na Lagoinha Santo Antônio da Platina. Se você ainda não faz parte de um pequeno grupo, eu convido você a fazer parte de uma célula, de um GC, de um pequeno grupo. Eu tenho certeza que ali você vai encontrar pessoas de Deus, pessoas que vai estar ali para caminhar junto com você. E isso é muito bom. Então, eu espero que você faça parte de um GC e vamos juntos, queridos, na comunhão, ser edificados por Deus. Amém? Que Deus te abençoe, tenha uma boa quinta-feira. Tchau, tchau.